Bem-vindos a mais um Pode Casar que é Bom, podcast onde a gente fala de casamento, relacionamento, criação de filhos, família. Eu sou Hilário. Eu sou a Andréia. A gente já falou, você foi Hilário da Andréia. Ah, desculpa, eu sou a Hilário. Eu sou a Hilário. Andréia do Hilário. Você não fala que é o Hilário da Andréia? Por quê? Só eu. Acho que a gente já tinha tirado isso, né? É? Tá bom. É só para falar que eu tenho razão. Então tá. Tá bom. Muito bom. Bom, como sempre, a ideia é aqui conversar com outros casais, trazer histórias que possam te inspirar, histórias que possam trazer talvez um incômodo ou um novo comportamento ou uma nova visão para o teu relacionamento, para a criação de filhos, para a tua família, né? A ideia é realmente poder te abençoar com essas histórias, te inspirar, como eu disse. E o que a gente faz aqui, a gente convida outros casais do nosso relacionamento, casais que a gente entende que tem algo para acrescentar. A gente não está falando nada sobre, a ideia aqui não é Perfeição. Nem do nosso lado e nem dos casais trazer uma exatidão, uma perfeição. Assim, olha, essa é a única maneira de se fazer tal coisa. Pelo contrário, são histórias que, com certeza, uma parte talvez faça mais sentido do que a outra e elas possam, junto com o Espírito Santo, trabalhar no teu coração aí e te ajudar, né? Podemos apresentar o primeiro casal? Vamos lá. O primeiro não, o segundo casal, estamos no segundo episódio. Mas esse casal eu vou apresentar de um jeito diferente. Isso eu não falei para eles. Lá vem. Isso eu não falei para eles. Não mostra eles ainda não, hein, Brunão? Não mostra não. Brunão, para quem não sabe, é o diretor de cena lá. Vamos lá. Vamos ver se eu vou dar o play no áudio certo. Vamos ver aqui. Acho que é isso. Eu vou ouvir antes, fora do microfone, tá? Peraí. Tá aprontando já. É esse. Vou tirar da velocidade 2, porque, né? Todo mundo está acostumado. Me fala se dá para ouvir, tá? Quer dizer, o pessoal do áudio. Fala, Hilário! Beleza? Ó, já conversei com a Japinha aqui. Tudo certo. Podemos sim participar aí com você, tá bom? Aí depois a gente vê direitinho os ajustes como serão. Abraço, fica com Deus. Eu só quis colocar esse áudio aqui para mostrar quem realmente manda no relacionamento. É isso. Entendeu? Vocês não têm ideia, a gente já tem outros casais convidados, né? Vocês não têm ideia a quantidade de áudio que eu tenho aqui. Obviamente que agora eu acabei de revelar a primeira armadilha, ou seja, os próximos casais eu acho que não vão me mandar áudio, né? Mas enfim, eu já tenho mais uns 4, tá tudo bem, né? Já garante o like aí, né? E tá tudo certo. Você apresenta eles. Eu não... Eu fico nervosa. Você me... Mas você vai gaguejando mesmo. Eu gaguejando? É. Então, gente, Pastor Hélio, Pastor Elisa, eles são casais assim que... A pastora Elisa me abraçou quando eu cheguei na igreja, né? Ela veio com essa... Ela é isso aqui, ó, um sorriso estampado no rosto. Muito é assim a pastora Elisa. Muito bom. Obrigado por vocês terem aceitado. Eu sei que não estava combinado, mas... Tudo bem, você sabe que conheço muitos oficiais de justiça, juízes... Meu Deus, agora que eu pensei nisso. Sem problemas. Você esqueceu. Mas essa hora você dá aquela cutucada, que às vezes você pensa assim, não, meu Deus, Não você tem acabou de problema, perguntar. não. Mas Deus é uma perdoa. honra estar aqui. Convite precioso, muito precioso. Que bom. Nós ficamos muito felizes com isso. Que né? legal. Embora eu busquei o alvará da Japinha, a gente decide tudo junto também. Que bom. É isso aí. Que bom. Que E bom. a gente ficou muito feliz de poder estar fazendo parte de um sonho de vocês, né? Da realização de um sonho. É verdade. E a gente super topou na hora, né? Que bom. Que bom. É uma honra para a gente ter vocês aqui. É verdade. É verdade. Beleza, vamos começar. A gente estava um pouco antes de começar o podcast, a gente estava falando um pouco sobre diferenças, né? Diferenças de realidades, de contextos de família, até mesmo de cultural, fugiu a palavra. Vamos começar por aí. Ou melhor, começar primeiro por quanto tempo vocês estão juntos? Quanto tempo vocês estão juntos, casados, tal? E aí vamos entrar nesse contexto cultural, que dá para ver que, né, é diferente. Então, eu tinha 19 anos, ele 20, quando a gente se conheceu na Mercedes, onde a gente trabalhava, né?
A gente ia almoçar junto, porque a gente tinha um amigo em comum. E, assim, começou as paquerinhas, né? E nisso nós ficamos 10 anos namorando, né? Uau, enrolou ela bastante. 10 enrolou. anos. Não sei se foi eu que enrolei. Tudo bem, né? Há controvérsias. Continua, entendi. E hoje temos 27 anos de casados. Uau, Olha. que lindo. Tem uma jornada e muita história. Muita. Muito bom, muito bom. E a questão de cultural, como é que foi isso? Esse início foi... Ó, só chega um pouquinho, pode chegar um pouquinho mais. Esse início foi bem difícil, sabe? Bem, porque a família dela é muito tradicional, né? Japonesa, e tem 2 irmãos que sempre se relacionaram com japoneses, né? Com japonesas, né? Na Orientais. época, né? Então chegou como eles dizem, gaijin, um estrangeiro. E então ali virou um furacão, né? Olha só. Então a mãe, por exemplo, dela, mesmo dentro da casa, muitas coisas simples que a mãe fazia para a filha. Tá na hora de trabalhar, tá aqui seu café, a roupinha já está lavada. Parou. Não fez mais, né? Ela me rejeitou, assim, 100% por conta do preconceito, né? Eu não sei como, mas um dia ele foi me buscar e ela espiou da janela e ela falou para toda a minha família que eu estava namorando com um cara que parecia o Birubiru, Do Corinthians. o jogador do Corinthians. Olha só, na edição eu vou pedir para colocar o Birubiru aí na tela. Nada a ver. A gente vai ter que ver isso depois. Tudo bem, pode continuar. E foram Cara, vou até ver quem é o longos Birubiru. meses Não se assuste. de muito choro, né? Porque eu nunca tinha sofrido rejeição da minha mãe, né? Então foi bem difícil. Só que assim a gente decidiu lutar, porque a gente se gostava, né? A gente se identificava muito e a gente lutou por esse relacionamento, né? E graças a Deus deu certo, né? Então ela não atacava você, ela atacava Eu. a Elisa, Sim, a filha. a escolha dela, Porque né? ele não entrava, ele ficou 1 ano, né? Ela sem não sabia poder nem meu entrar nome, na minha nem o casa. que eu fazia, não sabia de nada. 1 Simplesmente ano. 1 ano. 1 ano. Eu não sei se a gente vai ter problema com direito autoral, mas é o Birubiru. Esse é o Birubiru. Deixa eu ver qual foto você achou aí. Olha. Eu não sei se vocês estão vendo que é o Birubiru. Mas... Eu acho que ela estava com um pouco de miopia. Eu estou tentando ver se tem alguma melhor, mas não tem. Então, não tem. Tá tudo bem, acho que é. Beleza. Eu não acho que é miopia, acho que é a aerodinâmica do corpo. Né? É isso. Muito Prejudica. Mas, assim, depois, a minha avó, mãe da minha mãe, conheceu ele numa festa. Ela adorou, amou ele e tal. que legal. E ela aconselhou a minha mãe a dar uma oportunidade, né, para conhecer e tal. E aí ela me pediu para trazer ele em casa. E aí começou, sabe, o processo. E aí ela foi vendo quem ele era, o caráter, né? E você sabe que depois de muito tempo, assim, sabe, a gente foi ver que nós éramos referência como casal, como família para o meu pai e para minha mãe. Poxa, que Olha. legal. Nas bodas de ouro deles, eles pediram para a gente fazer a cerimônia. E assim, a Ai, gente que legal. sentiu assim, Caramba. que foi honra de Deus, sabe? A gente poder fazer a cerimônia Dentro das da cultura, bodas. Sim. É uma coisa assim surreal, né? Eles terem chamado, reconhecido, Caramba, hein? foi muito bom. Muito bom, muito bom. Foi. E ela chegou a quase colocar você para fora de casa, foi isso? Foi. Praticamente colocou, né? Porque Foi, ela pegou, ela- juntou as roupas dela num lençol só e Só jogou porque pra ele fora. não era da Nem mesma na, cultura. nem na sacolinha do mercado ela Não, pôs, foi no ela lençol. jogou. Nossa, calminha. Ela estava muito irada, muito brava. Ela não aceitava, sabe? E o seu esse pai? contexto. Meu pai, ele não expressava, né? Mas ele falava para mim ter paciência. Porque eu ia pegar minhas coisas e eu ia embora. Eu não sabia para onde que eu ia, mas eu ia, né? Mas ele me chamou, ele falou, não, tenha paciência, vai dar tudo certo. E o pai dela? E meu pai era japonês mesmo. O japonês mesmo era o seu Era pai? meu pai, A minha mãe era mãe, nascida filha de mais japonês, rígido, mas a nascida tradição, aqui, né? né? Mais rígido, mais... Era bravo para você, assim, olhando para ele.
Brava não, mas não tinha cara de boas amigas, né? Ela não manifestava nada assim de raiva, mas também não tratava bem, né? Então, E agora- eu era neutro ali. Já entendi, né? E agora, depois de 37 anos, né, de convivência, agora eu sou uma Aí, italiana. pelo amor. Dá pra perceber pelos seus olhos. Dá. Que legal. Mas entre vocês não teve dificuldade a diferença cultural? Não teve. Nem quando casaram? Não, pelo contrário até, né? Vamos dizer, eu tinha uma queda já por uma oriental. Ah, Então eu estava procurando, né? E acabei encontrando. Então não Que teve legal. problema de cultura ou Ele gostava muito, né, da cultura, da gosta cultura, até hoje. da comida oriental, né? Mas aí eu vou ter que fazer uma pausa. Deve ter alguma coisa errada. Que foi? Porque até a produção, Tá invertido. a produção mandou para nós assim que eu não sabia do Birubiru, realmente eu não sabia do Birubiru. Mas a produção falou para nós que você curtia era um samba. É um pagode. Mas peraí, mas pagode Precisava japonês? tocar nessa. Tinha que Gostava tocar de nessa pagode, fase, mas né? eu fiquei meio confuso, se eu gostava do oriental e tal, então e não dá. pagode. É. E aí? Não dava Ficou para levar. E aí eu gostava de YouTube, né? Quase igual. Eu gostava. Não, mas é verdade. Isso é sério. Dá para trazer essa história aqui? Muito ou sério. para menores? Sim, É sim. mesmo? Pagode? Pagode, cerveja. É. E foi em que fase isso? Foi. Bom, antes da gente se conhecer, eu já curtia isso, né? Gostava. E quando a gente se conheceu, continuei. E quando a gente casou, também. Né? Então, assim, foi uma fase ruim. Na época eu entendia que não, né? Porque tô curtindo, quero ser feliz, o importante sou eu, né? Casamento, chegou lá, minha mulher falou. Olha só. Né? Então eu não tinha esse entendimento. E ela sofria. Né? Então, além de todas as outras coisas, de histórico, de vida e tal, ela tinha um casamento frustrado, na verdade. Né? E como que era a conversa? Porque a gente fala muito em... acho que todo culto de casais, ou todo assunto de casal sempre cai na questão da comunicação, né? Da falta, ou da falha, ou do problema. E como que vocês lidavam com isso? Não, era extremamente falha e desrespeitosa, né? Porque ela falava e eu não ligava. Né? Eu usava uma frase, até, às vezes a gente ministra algumas coisas para casar, eu usava uma frase assim, que era do Carlos Drummond de Andrade, que ele fala assim: parar de fumar é tão fácil que eu já parei 90 vezes. Nossa. Então, assim, eu tinha prometido para ela parar de beber mais de 90. E não acontecia. Então, assim, se instalou uma crise, né? Muito séria. Chegou ao ponto da gente já ter o Léo, né? Nosso filho, ele tinha, acho que uns 2 anos. Os amigos dele ligavam, assim, tipo meia-noite, a gente já estava indo dormir. Deitado já, às vezes. E eles ligavam, olha, vem para cá, tal, nos pagodes deles lá. E ele levantava da cama, se arrumava e ia. E eu falando, você não vai, mas ele ia. E foi nesse contexto, né, que eu pedi o divórcio, mas, pela misericórdia de Deus, né, um casal de amigos nos apresentou Jesus, e aí começou o processo de restauração do nosso casamento. Aí tudo mudou. Caramba. Foi. Tudo mudou. Caramba. E hoje o Léo, né, o seu filho tem quantos anos? O Léo tem 27. 27 anos. 27. Vocês só tiveram ele? Só. A gente tinha comércio, a gente trabalhava muito, né? A gente até queria ter mais, mas nessa época nós tínhamos uma rotisserie, né? Uma casa de massas, assados e tal. E era de praticamente terça a domingo. Né? A gente só folgava na segunda, que não era uma folga para fazer compra, fazer banco e tal. Então, nesse ritmo, o maior tempo o Léo ficava com a minha mãe, né? Então, assim, como é que nós vamos ter outro filho se nem desse daí a gente está dando atenção devida, né? Nessa fase. Então, a gente acabou não tendo outros. Legal. Uma coisa que é da história de vocês, e quando a gente estava alinhando antes de vir para cá, a gente hoje está com filhos de 19 e 17. Vocês já passaram dessa fase. Né? Então, vocês muito provavelmente sabem dos desafios de filhos nessa fase. Queria trazer um pouco desse assunto. Né? Hoje ele já está mais velho, ok, Sim. beleza, tal, mas a gente sabe que quando a criança, principalmente, acho que para nós foi com os meninos, acho que estavam de 13 para 14 anos, tal, eles
não gostavam que chamavam eles de criança, já se sentiam, né? Agora eu já sou um adolescente. Mas quando você daí apertava pro lado de, agora você é adolescente, eu falei assim, pô, mas eu sou criança. Oxa, né? Então ficava naquele... E aí é um desafio na própria comunicação com eles. Sim. E para nós, pelo menos, teve muito disso. Assim, você não pode falar isso na frente deles. E aí ela fala assim, mas você também não pode dizer para eles que isso na frente deles, né? Então a gente aprendeu muito sobre coisas que a gente não coisas que a gente tinha que resolver na mesa, trazer um momento ali da gente, seja na hora de comer, sei lá, e trazer muita conversa com eles, e momentos que a gente tinha que ter a nossa conversa sobre eles. Me fala um pouquinho. Realmente um período muito difícil, né? Porque as influências, né? Nós já, como ela disse, né? Tínhamos nos convertido, ele ainda criancinha já estava na igreja com a gente. Então, quando chegou nessa fase aí, vamos dizer, dos 14, aí que você contou, que seria a fase do colégio, indo para um ginásio e cursinho, isso pirou a cabeça dele, né? Assim, muita informação, e a nossa postura sempre foi pautada na palavra de Deus, né? Nós escolhemos um estilo de vida cristão. Então, muita coisa conflitava, né? Porque aquilo que ele não tinha visto, lá fora via, né? Então, aquela alegria falsa, né? Eu até entendo, porque é a mesma alegria falsa que eu tinha antes de ir no pagode ficar bebendo. Então, tinha ele, né? Meu amigo faz isso, o outro faz aquilo. Então, seguia conflitando. Então, a gente trazia para a mesa, conversava, mas, assim, muitas vezes não era tão tranquilo, né? Porque chega uma fase... O Léo, ele tem um ímpeto muito forte, assim, sabe? De se dobrar. Então... Ele tem uma personalidade, assim, bem forte. Marcante. Ele desde pequenininho, ele sempre foi, acho que faz parte dele mesmo, né? Essa coisa de ser desafiador, de ser questionador, isso desde pequenininho ele sempre foi. Até de comprar a briga do outro, né? Com os coleguinhas da escola era Olha assim só. e tal, né? Então, às vezes o nível desse tratamento era bastante turbulento. Mas, assim, chegou uma fase da vida que a gente... Hoje, por exemplo, ele não vem para a igreja conosco, né? Está afastado. Mas chegou uma fase da vida que isso era muito difícil para nós entendermos. Né? Mas o que ajudou, assim, de uma forma sobrenatural foi o amor. Né? Então, chegou uma hora que a gente queria impor as nossas coisas, né? A gente aprendeu que, assim, no braço de ferro, não é sempre o mais forte que ganha. E era isso que estava acontecendo. Então, a gente queria impor, não é assim, e os argumentos e contra-argumentos viravam uma loucura. Até que, como você falou, a gente conversa aqui atrás entre nós, então a gente conversar, peraí, o que está errado? Não vamos falar assim, vamos olhar para o nosso filho. Vamos alcançar o coração dele. Aí a gente mudou a nossa linha, a nossa vida, e fazendo isso nós fomos cada dia mais sendo ministrados, né? De amar o filho. Eu não concordo com isso, com aquilo, mas ele é meu filho, eu amo meu filho. Né? Será que eu nunca errei? Acima de tudo. E aquela coisa, né? Desculpa, você falou, será que eu nunca errei? Eu pensava, não posso cobrar uma coisa. Então Exatamente. a gente começou a orientar. Né? E até demonstrar, mesmo quando ele discordava, falava, tá bom, eu aceito o seu argumento, mas olha, tem isso, isso e isso. Talvez você esteja num engano, numa mentira. Pensa aí. Pensa. Entendeu? Mas assim, aí... Desculpa, só para entender uma coisa, ele chegou, ele veio, ele ia à igreja até quantos anos? Uns 20, né? Até 19, 20 anos. Entendi. Época de cursinho, que começou... o que eu queria dizer, por que eu perguntei isso? Porque a semente está lá. Está lá, exatamente. Tá Ela lá. ia chegar. Muitas sementes estão. Está lá. Né? Porque assim, a gente porque crê... se fosse muito pequenininho, talvez não tivesse nem entendimento. Né? Não, a gente crê que está ali, está plantado. Amém. Ela vai dar fruto. E ele teve muita experiência com Deus. Sim. Ele próprio. E assim, hoje, até hoje, ele ora pelo alimento antes de comer, qualquer coisa assim, ele corre, pede oração, ele crê, ele ama Jesus, né? Sim. Então, eu acho que isso traz muito conforto para o nosso coração, sabe? De saber que a semente está ali. Está lá. Eu acho quanto ele assim, o quanto ele é cuidadoso, ele é zeloso, o caráter dele, né? Ele já deixou empregos para não ter que fazer
emitir nota maior, essas coisas, sabe? Então, assim, isso alegrou muito o nosso coração de ver que o caráter Vocês tá construíram uma ali, série de foi coisas. construído. A gente vê que ele carrega muitos valores Exatamente. bons, Exatamente. sabe? Então, isso E Uma coisa bacana. E ele é um filho maravilhoso, eu tenho que falar. Olha, é. filho. Aí a Paula fala pra ele aqui, ó, tá vendo? Olha, filho, olha, a mamãe está falando que você é um filho maravilhoso. é sim. E é mesmo, é verdade. Mas uma coisa bacana nessa história, né? Você, por fazer algo que a sua mãe não concordava, que era namorar o pastor Hélio na época, né? Outra cultura, ela te rejeitou. Você percebe que aí o seu filho não faz algo que você entende que é o que ele deveria fazer, e você ir para a mesma linha, não, É verdade. porque você sofreu, você sentiu na pele a rejeição. E aí você, ao invés de você, né, normalmente, as mães ou as pessoas, elas não bloqueiam isso, para esse ciclo de... Elas vão Reproduzem, né? e reproduzem Exatamente. isso, do que elas mesmas viveram, né? A dor que elas sentiram, ao invés delas olharem, não, peraí, eu senti essa dor, eu não vou fazer isso, né? Vou parar por aqui. E aí você está fazendo isso, né? Você parou um ciclo ali de rejeitar, porque ele não está fazendo o que você entende que é para ser feito. E você está fazendo o oposto, Verdade. né? Amando ele incondicionalmente. Verdade. Né? Exatamente. E é isso que mostra aquilo que nós aprendemos. Deus é amor. Né? Exato. E aí, se eu quero impor a minha vontade, eu não estou deixando, eu estou deixando o amor de lado. E a minha vontade prevalece. Né? Isso que é bacana. E é incrível, assim, que essa questão da minha vontade, filho, tem hora que eu tenho vontade que você nem sabe. Então, a gente tem. Ué, Nós temos Sim. isso, né? Mas aí o amor consegue superar. Né? Porque, assim, até porque a gente, até aprender isso, já viveu muitos estragos. Né? Então, você sabe que o amor, ele suporta. E depois aquilo lá tem pouca importância. Se fosse no momento, você constrói um monstro. Mas depois não, né? Então, Deus tem dado graça. é bem isso, é construção, né? Construção. É o tempo todo E construção. eu creio que, assim, no nosso agir, no nosso falar, maneira de amar, tudo isso a gente está comunicando Jesus, né? E eu acho que faz a diferença, sabe? Eu teve uma experiência, a gente estava em viagens e tal, estava viajando com a família toda tal, e aí era para fora do país tal, e aí era uma coisa nova para a gente nunca tinha saído, a gente foi para Disney e tal, e foi em 2017, enfim, foi 2017, e aí foi a gente decidir viajar, teve uma complicação muito forte na empresa, e a gente perdeu um cliente que representava ali Forte. 90% do faturamento da empresa. Né? Então, foi uma coisa absurda que eu não entendi na hora. Eu estava fora e eu me vi totalmente sem condições de fazer Nada. nada. Eu não fazia nada, não tinha condições. O que tinha um pouquinho para mim ali de caramba, mas Deus sabe de todas as coisas, é porque quando isso aconteceu, quando eu teve todo esse problema, eu estava para viajar, não tinha viajado ainda, estava para viajar. Eu falei, já vamos, já está tudo pago mesmo, a gente já tinha se planejado, tá, vamos embora, fazer o quê? Então porque naquele mesmo tempo entrou uma oportunidade de uma outra empresa grande, que a gente estava ainda numa concorrência, mas já era uma oportunidade. Então é claro que a gente já procura Deus na história, assim, beleza, ó, Deus fecha e Deus abre a porta e pronto. Né? Mas é claro que no meu coração estava assim, meu Deus do céu, né? Mas fomos. E aí, num dia lá, a gente estava visitando, sei lá o que é, Museu da Coca-Cola, sei lá, estava num lugar lá, e aí eu recebi a ligação, no dia da apresentação da concorrência, o pessoal lá na empresa que trabalhava comigo teve um problema, não lembro agora se era comunicação, o que era, e perderam, e não mandaram o vídeo, não mandaram, trabalho com produção audiovisual, né? Não mandaram a peça para participar da concorrência, eu fiquei fora da concorrência. Ali, a gente já tinha mais uns 10 dias de viagem ainda. Ali para mim, eu falei assim, agora acabou. Agora, né, dançamos.
Não. E aí o Léo passando, vendo, eles ouviram, eles sempre souberam de tudo lá em casa. Com determinados filtros, a gente participa eles de tudo. Eles de tudo. Aí ele encostou do meu lado assim. Eu tava obviamente, tinha dado uma fervida. Eu ia falar arrancar os cabelos, mas não tem como. Eu dei uma fervida ali e tal, bravo. Ele falou assim, eu falei para eles irem, vai, deixa eu sentar um pouco aqui, me acalmar aqui. Aí ele veio, encostou a mão no meu ombro, como se tivesse me dar uma bala. Ele veio assim, ô pai, ainda bem que você sempre fala, né, pra gente que Deus está no controle de tudo, né? Vambora? Simples assim, cara. Pô, ali eu tava quase chorando, ali eu desmontei mesmo, enfim, né? Mas é uma prova daquilo que a gente, tem coisas que a gente vai construindo neles, que são sementes que estão sendo colocadas ali e que a gente não faz ideia. não faz né? ideia, exatamente, não faz ideia. Ele falou uma coisa óbvia, simples, que eu mesmo falava para ele, mas ele, de uma maneira simples, com criança e tal, e falou, e pior que ele falou assim, né, vamos lá. Tá preocupado por quê? Tanto faz, né? Acho que é isso que é importante a gente entender que, na criação, falando de criação de filhos, né, que não é em vão. Não é em vão. Vai assim, aí, ó, Nunca é. não adiantou nada, né? Tal coisa não aconteceu, porque acho que essa é uma coisa complicada no relacionamento, quando algo não acontece do jeito que a gente imagina, né? Mas como essa situação, obviamente que a gente está falando de, eu quero cair num assunto de quando as coisas saem um pouco do controle no casamento, né, de expectativa. Como que foi isso entre vocês? Você falou já que foi um momento, né, delicado e tal. Mas o quanto isso afetou do relacionamento de vocês, ou então o quanto isso aproximou? Estou falando afetou para mal. Sim. Né? A gente entende que afetou, assim, a notícia, o ambiente, o panorama afetou. Sim. Mas no sentido do casamento, eu acho que isso nos fortaleceu. Olha só. Né? Porque, assim, é lógico que com a presença, né, do Espírito Santo, você consegue pensar. Né? Porque muitas atitudes antes eram impensadas, né? Era automático. E não, e a gente passou a conversar muito. Onde que eu errei? Né? Primeira coisa, né? Onde que eu errei? Eu andei culpa bastante é minha. tempo Olha só, na estação da culpa, né? Muito. Eu ficava martelando, sabe? E não saía dessa estação, dessa coisa da culpa. Mas aí o Senhor vai ministrando, vai fortalecendo, vai mostrando que errar, talvez, eu acho que todo mundo erra, todo pai, toda mãe erra, né? Sim. Mas a gente se uniu muito mais. A gente se apoiou, né? Se Fortaleceu, buscando, né? Acaba se aproximando, buscando mais a Deus juntos, né? Isso Chorando juntos. Isso é importante, porque aquele negócio de você sofrer sozinho, acho que não tem que existir num relacionamento, né? Não tem. Porque é aquele negócio, tipo, tá casado, não tem mais do tipo, vou pra minha casa, ou então me deixa quieto, tal. Fica aí. Eu entendo que no relacionamento tem aquela questão de me dar um tempo. Acho que é importante, assim, putz, espera só um pouquinho. Beleza. Mas esse negócio do deixa quieto e não toca no assunto, uma hora esse negócio volta. Uma hora... Sobretudo em relação a filhos, né? Porque filhos não é de um só. Exatamente. Exatamente. A escolha do casamento é única, mas filho não. Então, muitas vezes, assim, entre nós, um ministrava o outro. Falar, ó, acho que você não devia ter falado dessa forma. Você não devia ter tocado nisso, você não devia ter falado. E aí, sendo ministrado com raiva, às vezes, né? Não, mas depois refletindo, falar, tem razão. E passava a mudar. Olha só. Mudar. Então, assim, hoje, com certeza, ele enxerga essas mudanças, né? Então. Agora, falando um pouco desse olhar de mudanças e talvez de imprevistos, entrar naquele assunto de que dos seus pais, daquela questão de cuidar. Eu acho que mais uma vez gira em torno daquilo que não foi planejado. Então. Porque ninguém planeja. Vocês passaram por um período bem difícil, né? Primeiro foram os pais da pastora Elisa, a mãe, né, faleceu, e aí precisou de cuidados com o pai. Em seguida, o pai faleceu, e aí vieram os pais do pastor Hélio, que também precisaram de cuidados. E aí a mãe faleceu. Exato. E agora está cuidando do pai. Como foi isso? Não só a dinâmica, mas entre vocês.
Bom, quando a minha mãe foi hospitalizada, né, ela ficou um período no hospital, depois veio o falecimento dela. Nesse processo todo, eu tinha meu pai, que ele estava com começo de Alzheimer, e aí muitos dias eu tive que dormir lá na casa do meu pai, né? Ele alguns dias ficou lá na nossa casa, mas aí depois ele veio para a casa do meu pai para a gente ficar junto, né? E ele me apoiou demais, demais com meu pai, sabe? Porque não é fácil cuidar de um idoso, né, de 87 anos com Alzheimer e sentindo a falta da minha mãe. Porque por mais que a cabeça dele tivesse confusa, a presença dela ali, a falta dela, né, fez assim, deixou ele muito mais confuso ainda, né? Então aguçou ainda mais essa questão da mente dele, das emoções. E aí ele deu um trabalhinho, né, no começo, até a gente ajustar a medicação, tudo de novo. E ele foi super parceiro comigo, sabe? Muito, muito parceiro. Chorou comigo, me abraçou, cuidou do meu pai. Então, assim, eu não tinha como, sabe? Depois, vendo os pais dele idosos, morando no interior, longe, eu, assim, ouvi muito claro do Espírito Santo, dizendo: fala para ele que você está junto com ele. Nossa. É importante para ele. E quando eu falei com ele, na hora, sabe, ele ficou super sensibilizado, porque assim, era algo que ele já estava pensando em fazer, mas ele não sabia como que eu ia receber, porque assim, ia mudar totalmente a nossa rotina, a nossa casa. Nós mudamos de casa para poder trazê-los, né? Porque a gente morava em Sobrado, a mãe dele não podia subir escada, então a gente mudou de casa. E aí nós éramos 3, nós viramos 5, então a dinâmica, né? Tudo aumentou, né? Então assim, eu falar para ele que eu estava com ele, e assim, é impossível dizer que eu não ia estar, porque ele foi muito, muito, muito parceiro comigo. E agora era a minha vez de ser parceira com ele, né? E se não tem esse alinhamento, não existe a compreensão, Não, né? porque não Você foi não fácil. sustenta, né? Não sustenta. Não foi fácil, né? Não Sim. mudou tudo e Sacrifício, manias, né? sacrifício, Renúncias, renúncias, mas está valendo a pena. E Eu acho que nem ele ela uniu falou, mais a gente, né? Sim, ela falou essa questão, né, de nós éramos 3, viramos 5. E quando você vira 5 porque chegou um bebezinho, um gêmeos e tal, é uma coisa. Mas quando você vira 5 com uma pessoa de 80 anos, que Olha já vem só. com todas as manias, tudo, né? Tudo que o Teimoso, idoso tem, né? teimosia. Então é muito difícil, né? Então, como dizem aí, né, a gente tem que engolir muito sapo. Mas assim, visando esse propósito que nós definimos, né? Vamos trazer para cuidar. Porque lá atrás eles cuidaram da gente. Olha só. Até esses dias meu pai falou assim, né? Ah, não, levamos ele no shopping, ele falou, não, eu ando muito devagar, vocês têm que me esperar, tal. Eu falei, mas quando eu era pequenininho, o senhor não tinha que me esperar, que o seu passo era largo e o meu era curtinho? Ele falou, verdade. Ele falou, mas eu te pegava no colo. Eu falei, nem vem. Nem vem. Aí, então é isso, sabe? Não é só o cuidado, é retribuição também. É verdade. Né? E uma coisa que Deus colocou muito em nosso coração nesse período, do pai dela, da minha mãe, que é um privilégio cuidar. Né? Infelizmente, as famílias estão desestruturadas e é um pensamento do idoso por aí, né? Fala, eu já estou atrapalhando, eu já sou um peso. Você vê em várias casas isso. Mas não. Se alguém se dispor a cuidar desse idoso, dessa idosa, vai ver o quanto é rico isso. Tem as chatices, tem as crises, lógico que tem. Sim. Mas depende de qual é o foco que você colocou. Né? Por que você está fazendo? Né? Eu estou fazendo porque eu amo ou estou fazendo porque eu tenho interesse? Se eu tiver interesse, não vai dar certo. Olha Exatamente. só. Mas se eu amar, ele vai cuidar até acabar. Né? A minha mãe mesmo, eu falava que a velhinha só aprontava, né? Porque ela tinha diabetes e tudo mais, então de vez em quando sumia uns doces, a diabetes dela estava alta, a glicemia. Falei, mãe, você come alguma coisa? Não, só um biscoitinho. Aí você ia lá, ia ver, acabou a goiabada, acabou o doce de leite. Acabou tudo. Então ela só aprontava, assim, né? No bom sentido. Sim. Tanto que aprontou conosco que nós acabamos, ela morreu no Dia das Mães.
Falei, Olha mas só. essa você foi me aprontar, Olha mãe? só. Caramba. Mas esse período que ela veio para cá e nós mudamos de casa, como a Elisa falou, para trazer todo mundo junto, foi de agosto até agora, né, que ela faleceu. Cara, foi um tempo riquíssimo com ela, riquíssimo. Olha só. Sabe, de resgate, porque eles estavam no interior e tudo mais. Então, assim, ainda a gente vê, né, com meu pai lá, que foi e é um presente de Deus. É um mimo de Deus, É né? um mimo, Isso, é um né? mimo. Foi. Sabe, você fala, ó, esse cara aí que quando você não sabia nem andar e sujava as fraldas e as calças e tudo mais, era ele que estava ali. Olha só. Que né? legal. Olha só. Então, assim, chegou sua vez. E o legal disso tudo, né, desse contexto todo, foi a gente realmente ver que... Lembra da culpa que eu falei, que eu carreguei e tal, por muito tempo? Essa culpa, ela desapareceu. Porque nesse processo todo, a gente viu o nosso filho, sabe, cuidando desses avós de uma forma assim tão especial, sabe? Até banho ele deu na avó quando precisou. Passava creme nela. Passava hidratante Ó, que nela. Que legal. Faz almoço até hoje, né? Faz almoço para o vô. Então, assim, ele se Vai no preocupa banco com o com ele. horário, remédio. Aí meu sogro fala que ele é o Léo é o assessor dele. Ah, que Tá vendo? bonitinho. Tá vendo? Então, assim, e hoje eu vejo que nem todo jovem tem essa paciência, né? Exatamente. Falar que tudo é lindo, maravilhoso, não, porque tem dia que, né? Sim. Tem dia que Ué, mas faz parte, né? hoje. Tem Faz parte, dia né? que a gente quer. Mas Mas, faz parte. assim, eu acho que faz parte do relacionamento, né? Relacionamento é isso, né? Ainda mais quando você tem liberdade, você tem essa liberdade tanto de achar ruim, né? De se alegrar, tudo, e nem tudo é tão lindo, né? Maravilhoso num relacionamento, mas essa coisa do cuidado, do amor, é isso que está fazendo Tá a acima de tudo, né? diferença ali. Passa Acima de tudo, né? acima de E eu acho que uma coisa que eu peguei desse nosso papo, acho que se eu ficasse com uma palavra, é a questão da construção. Né? Entender que tanto o relacionamento, sim, mas falando agora um pouco sobre filho, e também o impacto dele no relacionamento, tudo faz parte de uma construção. Né? E a construção, às vezes, dá aquela paradinha, né? Sim. Né? Tem gente que fala assim, eu estou sempre em obras. É verdade, tem gente que está em obras embargada, parada, é outra coisa. Né? Não avança. Então, mas está sempre em construção. É verdade, está sempre em obras, é verdade. E, tanto no relacionamento quanto na criação de filhos, sempre vão vir novas fases, novos momentos. Mas o que é gratificante é o que vocês estão falando, né? Por exemplo, independente se alguma coisa ainda não está do jeito, e vão ter vários outros, sempre, né? Que não estão exatamente do jeito que você gostaria que estivesse, você entender que toda a tua construção não foi em vão, você poder ver em algumas atitudes, você fala assim, poxa, peraí, olha que legal. Vários sinais. Exato. Vários sinais, ele pegou. Olha a atitude dele, olha o comportamento, olha a visão, olha a maneira de pensar, olha a maneira de agir. Ou seja, tudo faz parte de uma construção e de uma evolução. E tem o tempo certo, né? Tem o tempo certo. Agora, isso, assim, eu queria pra gente encerrar aqui, tá vontade de ficar muito mais. Tá gostoso. Queria que vocês pudessem deixar uma mensagem, uma palavra, de encorajamento, enfim, algo para quem tem filho nessa fase, está com um filho numa fase de adolescente. Eu sei que de vocês hoje já está um pouco além. Hoje vocês estão colhendo os frutos Sim. do que vocês construíram, né, até a adolescência, tá? Não sei o que, já está para 27, para 30 anos, então já está indo para um adulto, Sim. né? Mas hoje vocês veem que foi bom lá atrás, né? O que vocês fizeram, e, enfim, e isso vai continuar. Independente de casar, sair de casa ou não, Sim. é filho, Sim. não é? É filho. Para quem está ali com os adolescentes que estão, caramba, parece que tudo que eu falo não dá certo, ou então parece que tudo que eu falo não está Não entrando na entra. cabeça, não tá entrando pelo ouvido e sai pelo outro. Se vocês deixassem algo para essas pessoas aí, para esse casal. Bom, um conselho, né, é vocês, pais, ouvirem, aprender a ouvir o coração do seu filho, sabe? Muitas vezes a gente entende a palavra,
mas a gente não entende o significado, a tradução, aquilo que ele está querendo comunicar, aquilo que está no coração, né? Então, eu acho que é isso. É aprender a ter acesso com uma chave a esse coração. Você tendo isso, eu acho que as coisas vão fluir. Ainda que haja divergências, mas vai ser diferente, eu creio. Também, se você olhar o seu adolescente como filho, simplesmente como filho, não, esse menino é isso, ou é aquilo, aquilo outro, ou o que ele falou. Não, ele é seu filho, que Deus colocou para você cuidar. Se você tivesse olhar para ele, muitas coisas não vão nem fazer barulho no seu ouvido. E é como a Elisa falou, busque o coração dele e ofereça o seu coração para ele. Eu acho que, a partir daí, o resto é a luta, é a construção e é a história que vai ser formada, porque é muito bom ter filho, né? Pode casar que é bom, né? Muito bom. E cada um tem uma história para construir, né? E a gente segue. A gente tem condições de optar por fazer uma história boa. Lembra disso. Porque se você firmar no seu coração isso, que eu posso construir uma história boa, né? Lógico que no caminho vai ter muita coisa para que você desista, para que você canse, para que você não faça mais, quer saber, no vizinho é melhor, lá longe é melhor, mas isso tudo, na verdade, é uma grande mentira. Você tem o livre-arbítrio de escolher fazer sua história muito abençoada. Então, prossiga isso. E a gente segue, né, crendo no cumprimento das promessas do Senhor para a vida do nosso filho, e vocês também sigam aí. É isso aí. Muito bom, muito bom. Quer falar alguma coisa? Eu aprendi com o casal anterior, com o Bernardo, pedir permissão, rapaz. Eu quero ser evoluído, meu. Obrigado mais uma vez, vocês terem topado trocar essa ideia com a gente, compartilhar um pouco, né, da história de vocês. De verdade, obrigado. A gente que agradece. Sim, tempo riquíssimo, riquíssimo mesmo. Claro, não tinha como ser diferente, a gente não vê Deus nisso daqui tudo. Amém. Né? Então, que vocês tenham muito sucesso. Amém. Não tenho dúvida disso. Amém. Ali atrás, a gente, quando orou, Deus me falou assim, é uma semente, mas não de árvore, é de floresta. Uau. Então, é isso que vai ser. Glória a Deus. Amém. Amém. Bom, muito obrigado. Obrigada. Bom, se você se identificou de alguma maneira com essa história, se você teve algo nessa história que teve a ver com você, com o teu momento e tal, deixa aqui nos comentários pra gente. A gente vai se esforçar, está se esforçando. Enquanto a gente conseguir, nós mesmos queremos interagir, e o dia que por algum motivo de quantidade não conseguir, a gente vai dar algum jeito, porque a gente pensou nesse canal, né, nesse projeto, para que a gente pudesse ter interações mesmo com outros casais, com outras famílias, poder trocar as nossas experiências e trazer casais que possam acrescentar também na vida de vocês. Então, se você se identificou com alguma coisa aqui, deixa aqui nos comentários, compartilha com alguém também que você, de repente, conheça, que esteja no mesmo momento, enfrentando algo parecido. Vai lá, manda esse vídeo para essa pessoa e a gente se vê no próximo vídeo. Tá bom? Abraço. Tchau, tchau. Pode casar que é bom. Pode. Falou. Tchau, tchau. Muito bom.